E E aí, Matheus? como é que estão as coisas? Tudo bem. A tramitação do projeto voltou. Voltou, ele hoje perdeu o prazo na Comissão de Legislação e Justiça, segue agora para a Comissão de Transportes. Isso. E deve vir para mim na sequência e acho que vai ser rápido na de transportes, porque eu ouvi até aqui. Então eu imagino que aí em coisa de uma semana, 10 dias, ele está comigo. É isso que eu queria entender um pouco, voltar, já que agora... Vai tramitar? O projeto de fato, né, efetivamente vai estar tramitando. Um pouco o que você está desenhando do ponto de vista, né, de... Eu acho que assim, um grande valor que teve o projeto voltar é a discussão poder... Prosseguir e ser votado, assim. Eu queria entender um pouco o que você está planejando. Eu conversei com o Gabriel também sobre audiências públicas. Luiz Otávio, que ele aqui cuida do bem? projeto aqui conosco. Como você está? Tudo bem? Eu já havia conversado também com o Dorgal sobre o relatório que ele apresentou, né? Então alguns pontos técnicos que a gente achava que o decreto tinha algumas falhas, mas o decreto também é fruto de uma discussão, de uma negociação com os dois lados. Então só para entender um pouco qual o cronograma que Claro, você está pensando. deixa eu te dar o procedimental e também a gente Legal. fala qual que é a nossa posição aqui no gabinete sobre Legal. o projeto no meio. Eu tenho um compromisso feito com o vereador Orley, que representa os taxistas aqui muito bem, que eu não ficarei com o projeto por mais de uma semana para relatar. Já está tomada a decisão que eu vou distribuir o projeto para mim mesmo, eu mesmo serei o relator do projeto. Tá. E eu não ficarei, eu devolverei ele para votação na comissão em até uma semana depois que eu receber aqui. Então nós já estamos adiantando o nosso trabalho, o parecer já está bem adiantado, as emendas, para a gente não ter dúvida. Fizemos reunião na BH Trans, foi bom que deu tempo de fazer tudo que a gente precisava fazer de preparação, nós fizemos. A ideia então é, assim que ele chegar para mim, ele tramitar comigo uma semana e seguir para orçamento. Então, conosco ele não vai ter atraso, não teremos audiência pública convocada na minha comissão, não teremos diligência adicional, isso não vai acontecer. Quem quiser participar da discussão, a gente pode chamar no dia da votação, a gente chama a reunião, quem quiser se manifestar, vai se manifestar, mas não vamos marcar uma audiência, porque aí é até uma questão de um compromisso político meu, de não ficar parecendo que eu estou fazendo obstrução. Como eu entrei com a ação judicial, que travou o projeto esse tempo todo, muita gente fala, você fez para atrasar, e não é verdade, eu fiz só para ter direito de me manifestar. Então, ele vai tramitar com a gente, eu acredito que da data da chegada, da data da votação dele na comissão, nós estamos falando de 15 dias. O meu parecer, que está em construção ainda, mas claramente ele vai tratar de dois pontos centrais. Tem uma manifestação minha de que eu sou contra a regulamentação, o conceito, mas enfim, no parecer eu vou apontar aqui, eu não concordo com a delegação dos poderes que estão sendo dados à BH Trans, especialmente na fixação do valor do preço público, taxa que eles estão criando para fiscalização. Então eu venho com uma emenda de proposta de limitação desses valores, até podem mexer, mas dali para baixo. Eu não quero que a gente encareça o serviço, porque essa é uma forma de fazer controle de mercado por meio indireto. E eu trarei uma retirada dos critérios de fiscalização. Pode, claro. Um ponto. Esse da limitação do valor, porque no decreto e no projeto de lei que é um espelho, não tem exatamente o valor. Não. Né? Você tem, será definido em portaria futura. E aí o que eu darei eu darei um percentual dizendo que será definido até o limite de... E aí nós estamos discutindo ainda se nós vamos trabalhar com um limite baixo na proposta, de 1%, ou num limite mais próximo do limite do ISS, de 5%. Nós estamos ainda fazendo um estudo aqui sobre isso. Eu posso dividir com vocês alguns estudos, porque existe uma certa... alguns decretos que a gente tem olhado como modelo pelo Brasil, até estão funcionando melhor, estão funcionando pior? Os que estão funcionando melhor, que a gente tem podemos dividir com vocês para estudo. Mas a narrativa do 1% parece ser a que tem mais funcionado. A nossa lógica é 1%, porque a própria prefeitura falou. E é público tanto pela BH Trans quanto pelo secretário o André Reis, né? Porque era um valor que a gente entendia que de fato remunerava o poder público pela fiscalização, para poder, né, ter o custo e o ônus de fiscalizar e chegou a ser discutido com vocês. O decreto todo foi discutido com a prefeitura e com os aplicativos. Então a gente vai propor um limitador, e na parte da fiscalização do veículo, da inspeção veicular, nós vamos também fazer uma emenda para retirar a discricionariedade e fixação de critérios para dizer que só podem ser usados os critérios da legislação federal e ponto.
A BH Trans pode usar a legislação federal inteira, mas ela não pode, porque do jeito que está lá, não pode se a BH Trans resolver criar... não, eu vou estabelecer aqui agora cilindragem, eu vou estabelecer... Não, ela pode fazer o que ela quiser, não tem limite na lei. Então, é dizer, falou, olha, ela pode fiscalizar do jeito que ela achar adequado, desde que ela use exclusivamente os critérios da legislação federal. Nós estamos falando de Código de Trânsito e da legislação propriamente do... Definiram parâmetros, né? Bom, então, eu já sei que é nessa linha que sai o meu parecer, ainda que, como eu digo, né, com uma pequena dor no coração, porque eu preferia que não houvesse a regulamentação. Acho que a gente, eventualmente, vai acabar se arrependendo de fazer a regulamentação. Acho que, com isso, os meus dois maiores medos, que são uma tentativa da Prefeitura de regulação de volume de veículos na rua e uma tentativa da Prefeitura de controle do mercado por preço, ficam afastados. Eu acho que se a gente não correr esses dois riscos com a regulamentação, já está ótimo. A limitação do número de veículos que a gente chama de supply cap, você está... Eu sou absolutamente contrário. Eu entendo. Mas você está entendendo isso na competência... Quando eu digo que a BH Trans não pode estabelecer nenhum critério de fiscalização, não pode, muito menos um numérico. Então, a redação vai ser feita de um jeito que não abre espaço para isso. Eu acho que o que é interessante aí, Matheus, é a gente tem uma série de decisões nesse sentido que saíram em vários tribunais e que tem fundamentação. O próprio estudo do CAD, assim, a gente tem coisas que vão se somando e que a gente tem utilizado na construção do parecer. Mas tem uma decisão recente, por exemplo, em Campinas. É bom saber, não sabia. Que ela vai justamente nessa linha de, olha, a discussão federal define certos parâmetros e claro que devolve a competência aos municípios, mas que eles não podem superar aquilo, né? Da regular dali para baixo. Né? Exatamente. Se você puder dividir com a gente esse material, nos ajuda. Eu estou sem cartão, Gilza. Os nomes só do... A Gilza e o Luiz Otávio. Eu tenho os contatos aí. Eu divido todos esses materiais que a gente já tem, são fruto inclusive já de lugares que estão com a discussão mais amadurecida. A gente tem uma estimativa, é claro que o número de vocês têm, mas não me interessa, não quero dar palpite no número de vocês. A gente tem uma estimativa de quantos veículos estão rodando atualmente em Belo Horizonte, na região metropolitana, de aplicativos, assim, um número? O último que a gente... Tem um problema só, eu vou responder, mas tem um problema quando a gente fecha esse número, porque são os motoristas flutuantes ou part-timers, né? Mas o último número que a gente já tinha para o Brasil era de 500 mil motoristas e para BH de 30 mil. Para todos os aplicativos. Oi? Para todos os aplicativos? Ou essa estimativa Uber? Não, só Uber. Só Uber 30 mil. Só Uber. É só porque eu sempre fico preocupado. Desculpa, não é só BH, né? É região metropolitana, né? Até porque a outra limitação que fosse atingir a questão do emplacamento em BH seria muito problemática, porque você tiraria a oportunidade de gerar renda de várias pessoas que estão ali na região metropolitana. Já existe. Essa emenda já foi até existe, a limitação do volume também. O número e de ela vai táxis existir. já existe. A gente já viu isso em outros lugares. Eu acho as ideias muito ruins. Assim, eu entendo o conceito, tem um conceito tributário por trás, que é a repartição do valor do IPVA, eu entendo. Agora, esse somado ao supply cap, eles me assustam porque eles retiram, inclusive, a própria lógica do que tem de ganho nisso para o consumidor. Porque se eu for estabelecer um outro serviço monopolístico de carro em que eu tenho, inclusive, porque na hora que eu estabeleço o limite, eu vou ter que, inclusive, estabelecer o limite por empresa. Se eu tenho tantas, eu falo, então, assim, isso não vai dar certo, não tem condição disso vingar. Pelo menos não do ponto de vista lógico. Então, essas são as minhas duas preocupações centrais. Eu acho que com elas a regulamentação ela passa a não oferecer riscos ao consumidor, ao usuário, que é a minha preocupação final. Agora, o que vocês tiverem de material que vocês quiserem compartilhar com a gente do que está sendo feito em outros lugares, a gente ainda está, como a gente ainda tem pelo menos um mês até a hora do... Não sei, isso eu ia pedir para ele quanto mais rápido. Não, a gente faz isso muito rápido, porque esses materiais estão aí, né? A gente tem um acompanhamento quase que... Pois é. Online, instantâneo, né? Instantâneo do que está acontecendo. E aí eu queria perguntar um pouco aí, acho que no caráter técnico a gente explorou, mas um pouco na construção política, enfim, é uma casa política, então qual é o timing que você está imaginando, ou vocês acham que existe viabilidade mesmo desse projeto conseguir ser aprovado esse projeto será, em ano eleitoral? Esse projeto será votado esse ano. A pressão sobre os vereadores é muito grande, sobre a casa, sobre o prefeito, em plenário. Então,
para ele não ser votado esse ano, tem que acontecer um hecatombe aqui dentro, de nada ser votado. Aí tudo bem, aí não é um problema com esse projeto. Esse projeto será incluído em votação, que o presidente não tem condição de segurá-lo. Na hora que ele acabar de tramitar pelas comissões, o presidente tem que colocar em votação, porque ele está sendo muito pressionado. Agora, a construção da aprovação das emendas é que me preocupa, porque se por um lado tem as emendas como as minhas, que são emendas que tentam reduzir o controle, nós vamos ter outras emendas para aumentar o controle. E aí vai depender muito do peso da pisada da prefeitura em cima da base dela, para saber o que vai acontecer. Né? Se a prefeitura pesar muito, vai aprovar do jeito que está o texto original, vão tentar derrubar as emendas todas de uma vez só. Isso não é uma coisa que a gente consiga prever ainda, porque depende um pouquinho de como é que a Câmara vai aparecer lá do outro lado da eleição. Nós temos 20 vereadores concorrendo à Câmara de Deputados, então vai ter gente eleita. Tem uma movimentação. Tem coisa acontecendo. Eu queria só lembrar que Legislação e Justiça já passou. Já passou sem votar o relatório. Desenvolvimento Econômico e Transporte está agora. Exato. Iria para orçamento e depois para essa é uma discussão interessante. A gente estava até discutindo aqui hoje. Orçamento é, por critério da Casa, a última comissão a ser ouvida. Na ordem de distribuição desse projeto, no entanto, eles escreveram o orçamento antes. A lógica diz que o orçamento será a última. Porque o orçamento é sempre a última, porque o orçamento é quem fala do dinheiro. Então, assim, ele vê todo mundo primeiro para depois dar a opinião do dinheiro. Nos Estados Unidos, que é o Ways and Means. Exatamente. Você justifica. Pode ser que eles façam uma inversão, não tem nenhum prejuízo regimental, sinceramente, para o regimento não faz diferença nenhuma a ordem que você põe, desde que a legislação de justiça seja a primeira. Se eles puserem a gente antes do orçamento, vai ser uma coisa bem fora do... Se a gente quiser ficar depois, vai ser bem fora do padrão da Câmara. Tá bom. Agora, de qualquer forma, são tramitações curtas, é isso que eu estou te dizendo. Ela não vai ficar mais do que 15 dias na transporte e não vai ficar mais do que 15 dias na orçamento. E na minha ela vai ficar alguma coisa entre 15 dias e 21 dias, 30 dias. Então somando... Nós estamos falando de 60 dias. Ela estaria pronta para ser votada em dezembro. O que pode acontecer de errado nisso aí? Durante esse período eleitoral, por uma coisa inexplicável, várias comissões não estão tendo reuniões. Sim. E aí, você não, mesmo quando eles estão com pressa, eles não conseguem votar, porque não tem reunião. Então pode ser que alguma coisinha atrás, mas também a eleição é essa semana. Eu não acredito que para o segundo turno eles vão continuar. O interesse deles acaba essa semana. Porque quem foi eleito, quem não foi, não foi. Então acho que nós estamos falando de 60 dias de tramitação geral. Aí dezembro e teria novembro, outubro, novembro com... Tramitaria outubro e novembro, votaria em dezembro. Pode ser que escape para votar em fevereiro? Pode ser. Eu acho que aí só volta em fevereiro com recesso. Porque janeiro tem recesso. E eu acho só que alguns vereadores vão ficar muito pressionados se isso ficar parado aqui durante o recesso. Por isso que eu acho que eles vão fazer uma força enorme para isso ser votado. Eu acho que é um certo... É isso que você falou, né? Quando você abre para essa discussão, vem emendas de todos os tipos, né? Todos os humores. Então, assim, o risco do projeto sair pior do que entrou... É grande. Ele existe... E é grande, então assim, isso é uma coisa até que eu tenho falado, inclusive com os outros aplicativos, por conta a gente não quer que surja uma regulamentação na cidade que inviabilize os modelos. Ao contrário, a gente tem trabalhado desde sempre, conversando com vocês e no diálogo com a prefeitura, para que seja algo que mantenha o serviço na rua. É claro que você tem